O tempo passou voando e já estamos em setembro, o mês em que começa a primavera com aquelas temperaturas mais amenas. Só que a gente sabe que de uma hora para outra o clima pode virar e ninguém quer estar despreparado, né? Então agora você vai ficar por dentro das nossas previsões e recomendações de investimentos baseadas no cenário atual. Assim, a gente evita que uma frente fria pegue o seu dinheiro desprevenido. Para começar, a tabela na sua tela traz a nossa sugestão atualizada de alocação para cada classe de ativo com a proporção total de uma carteira de investimentos, de acordo com cada perfil de investidor. Ou seja, é a nossa sugestão sobre como cada perfil de investidor deve diversificar os seus investimentos. Lembrando que a diversificação é a melhor amiga dos bons retornos no longo prazo. E lembre-se, conhecer o seu perfil de investidor, seus objetivos e seu horizonte de investimento são atitudes essenciais na hora de escolher onde e como investir. E para entender as nossas políticas de investimento, eu fiz esse vídeo aqui para você. E aqui na descrição tem o link das carteiras para você poder baixar. O longo mês de agosto foi marcado pela virada no tempo e nuvens esparsas nos mercados globais. Lá fora, as principais bolsas americanas perderam o fôlego com a preocupação de que os juros de longo prazo permanecerão elevados por mais tempo, pela deterioração fiscal e pela inflação ainda persistente na economia. Nesse cenário, as taxas dos títulos de 10 anos nos Estados Unidos, as famosas Treasuries, atingiram seu maior patamar em 16 anos, impactando o mercado no mundo todo. No Brasil, apesar do tão esperado corte na Selic, o investidor assistiu uma histórica sequência de 14 dias em queda do Ibovespa, também influenciado pelas preocupações globais que incluíram um crescente indício de que a economia chinesa deve se recuperar de forma muito mais lenta do que esperado. Nessa virada de tempo, é ainda mais importante saber como proteger a sua carteira de um possível resfriado. Vamos abrir a nossa previsão do tempo com a Bolsa Brasileira. Aqui, o sol continua entre nuvens. Uma combinação da retomada mais fraca do que o esperado na economia chinesa, preocupações com os rumos da política monetária das economias desenvolvidas e a alta das taxas de títulos do Tesouro Americano levaram os ativos de risco a sofrerem no mundo todo em agosto. O Ibovespa seguiu a tendência global e fechou o mês em queda de cerca de 5%. Mas não foram só fatores internacionais que impediram o nosso céu de brigadeiro. Os resultados do segundo trimestre das empresas brasileiras também colaboraram. Na nossa visão, a temporada foi fraca, com expectativas já baixas dos mercados para os números das companhias. O lucro por ação reportado do Ibovespa diminuiu 30% em relação ao resultado do segundo trimestre de 2022, refletindo as preocupações com o cenário macroeconômico que continuam pairando no mercado. Ainda vemos o sol por trás das nuvens e mantemos nossa visão positiva para a Bolsa Brasileira pelos seguintes motivos. Primeiro, apesar do corte na Selic no Brasil ter sido ofuscado pelo aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, ainda vemos o ciclo do afrouxamento da política monetária por aqui como positivo para as ações. Segundo, já tem gente entrando na festa, mas a fila ainda está longa. Em agosto, o fluxo doméstico para a bolsa ficou positivo pela primeira vez no ano, e ainda tem espaço para as pessoas físicas, fundos de pensão, gestores e outros investidores locais voltarem para o mercado. Terceiro, nossa bolsa segue barata quando comparado ao seu histórico, com um preço em relação ao lucro de 8 vezes versus o seu histórico de 11 vezes. Seguimos atento ao cenário ainda incerto no Brasil e no mundo, e por isso é importante ser seletivo nas oportunidades, evitando empresas que estejam negociadas a preços muito altos ou altamente endividadas. E na Rico, temos as nossas carteiras recomendadas atualizadas todo mês com 3 estratégias diferentes, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder conferir. No caso da renda fixa brasileira, como já era esperado, a maré dos juros começou a mudar de direção no mês passado. O Banco Central iniciou o processo de redução dos juros frente aos dados de inflação mais controlados e a melhora da percepção do risco fiscal nos últimos meses, levando a taxa Selic a um patamar de 13,25% ao ano e dando início a um provável ciclo de queda da taxa Selic. Diante dessa melhora relativa no cenário econômico interno, esperamos que a Selic encerre esse ano em 11,75% e caia para perto de 10% no primeiro trimestre de 2024, seguindo nesse patamar ao menos até o fim do ano. Porém, a queda da Selic não fechou o tempo para a renda fixa. Primeiro, porque os juros devem continuar em patamares altos, acima dos níveis de inflação no curto prazo, garantindo retornos elevados para investimentos de curto prazo de até 3 anos e a reserva de emergência. Além disso, diante de um cenário onde a inflação segue um risco no longo prazo, títulos de renda fixa atrelados ao IPCA seguem uma excelente proteção para os seus investimentos, dando espaço para vencimentos mais longos acima de 2030. Já para os títulos pré-fixados, o tempo fica um pouco mais nublado, pedindo mais cuidado. Vale lembrar que, para evitar os prejuízos em títulos pré-fixados ou de inflação, o vencimento deve estar alinhado com o seu horizonte de investimento.
Dessa forma, a pessoa que carregar o seu título até o vencimento não precisará se preocupar com as variações de preço de curto prazo provocadas pela marcação ao mercado nesses títulos. Então, seguimos com uma visão positiva para a renda fixa, mas reforçamos a importância de uma carteira diversificada em diferentes indexadores, para que os investimentos tenham um desempenho melhor. Na renda fixa global, o tempo segue abrindo com expectativas de que o ciclo de alta dos juros esteja chegando ao fim nas principais economias do mundo. Como falamos, preocupações com a economia ainda resiliente, inflação persistente mesmo que em queda, e questões estruturais como maiores gastos públicos adicionaram mais pressão sobre os juros de longo prazo na maior economia do mundo, impactando diretamente nessa classe de ativo. Na renda fixa global, em sua maior parte com taxas pré-fixadas, esse movimento se traduz em rentabilidade mais atrativa para quem investir nessa janela de prêmios mais altos. Assim, vemos a renda fixa internacional como uma excelente alternativa para a exposição no interior de investidores de todos os perfis, oferecendo retornos relativamente altos com baixo risco da maior economia do mundo. Além disso, investimentos internacionais, se realizados em moeda estrangeira, como o dólar, que é considerado um porto seguro no mundo todo, ajudam a proteger a sua carteira em momentos de incertezas e te dá exposição a outras temáticas de empresas líderes em mercados globais. Quando investimentos em renda fixa global são realizados via fundos, podem ser feitos na modalidade com ou sem hedge, ou seja, a proteção da moeda. Isso significa que, caso você escolha investir em renda fixa internacional sem hedge, estará exposto tanto às oscilações de preço dos ativos de renda fixa internacional, quanto das oscilações do dólar em relação ao real. Nesse cenário, uma das alternativas mais simples e seguras de investir nessa classe de ativos é por meio de fundos de investimento, que oferecem diversificação para o mercado que também oferece os seus riscos. Quando o assunto é renda variável global, o tempo segue chuvoso. Apesar das bandeiras que sinalizam um perigo de correnteza, os investidores seguem surfando na bolsa americana, que acumula uma alta de cerca de 17% no ano. Apesar do risco de recessão, das empresas negociando a preços altos em relação ao seu lucro e dos juros altos por mais tempo. Como falamos, agosto trouxe a preocupação adicional da pressão sobre juros de longo prazo, no caso das taxas das chamadas Treasuries. Costumamos chamar as Treasuries de mãe de todas as taxas, dada a importância para a valoração de muitos ativos de risco no mundo todo. Quando essas taxas de juros aumentam, elas impactam o mercado imobiliário, câmbio e de ações. Historicamente, as taxas de juros dos títulos de longo prazo dos Estados Unidos costumam acompanhar inversamente o múltiplo de preço sobre lucro dos ativos de risco. Entretanto, como você pode ver no gráfico, quando olhamos para os últimos meses, notamos uma dissonância entre esses indicadores, que podem evidenciar a nossa preocupação com os atuais preços da bolsa americana. Em outras palavras, investir no mercado de ações americano continua apresentando riscos elevados, principalmente por ter uma previsão de uma forte revisão dos lucros para baixo das empresas à frente. Ou seja, muitas ações ainda estão caras. Dito isso, seguimos cautelosos com a bolsa americana, especialmente se houver surpresas negativas em dados de crescimento, inflação ou nos resultados das empresas. Dessa forma, mantemos nossa posição em renda variável internacional com percentual leve nos perfis mais agressivos das nossas alocações, buscando mercados além dos Estados Unidos. E agora que você já sabe da nossa previsão, dá uma olhada na nossa tabela com a sugestão de produtos para investir nessas classes de ativo conforme o seu perfil e seus objetivos. Vale lembrar que essas não são as únicas possíveis, mas sim alternativas viáveis selecionadas pelo nosso time de especialistas para você. E aí, fez sentido para você? Deixa um like, se inscreva no canal e me conta nos comentários o que você achou dessas recomendações. A Rico tem o seu perfil, então se você ainda não tem conta com a gente, acesse rico.com.vc e clique em Abra sua conta. É fácil, rápido e 100% gratuito. Eu fico por aqui, até a próxima e tchau!